Todo o Evangelho é baseado naquilo que Jesus realizou por nós. Essa é a premissa gloriosa do Evangelho. Ou seja, o que Deus realizou por nós em Cristo. O que é que está realizado? Né? O que é que está feito? Quando o verbo é perfeito, assim, está acabado, feito, realizado. Essa é a obra do Evangelho. Quando Jesus falou na cruz, está consumado. Esta é a palavra do Evangelho, é algo que está acabado, feito, pronto, construído, erigido, estabelecido, imutável, não vai mudar, não vai mexer, não vai... Entendeu? Essas coisas são o Evangelho. Mas a nossa relação de fé com Deus através do Evangelho tem que ser uma relação também baseada naquilo que está estabelecido, aquilo que está feito, aquilo que está acabado. Só que a maioria das pessoas, elas têm um enfoque na Bíblia de maneira errada. Elas focalizam na Bíblia naquilo que elas têm que fazer, naquilo que elas precisam fazer a fim de ter mais de Deus. Isso é o que a religião ensina. A religiosidade é assim, ela focaliza o homem. Para você ter mais de Deus, você tem que orar muito, você tem que jejuar, você tem que subir um monte, você tem que dar dinheiro, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer. Não é baseado num descanso, é baseado numa obra, né? Uma obra da carne, uma obra do entendimento, uma obra... Isso não é evangelho. Evangelho é você entrar numa dimensão de fé com Deus para descobrir a glória daquilo que está realizado. O que Jesus fez? O que Jesus fez na cruz e o que Ele fez dentro do meu espírito regenerado? Eu preciso descobrir isso para saber como é que as minhas ações, como que as minhas obras começam a ser um resultado desse entendimento. Porque o Evangelho possui muitas obras, mas são obras são obras decorrentes daquilo que está realizado. São obras como consequência do que já está feito. É por isso que o Evangelho é chamado de descanso lá em Hebreus. Né? Hebreus 4 diz que nós temos que entrar nesse descanso. Nós temos que aprender a entrar. Aliás, ele diz assim, aprenda a se esforçar para entrar no descanso. Porque esse descanso na cabeça dos cristãos é muito difícil. Os crentes são ensinados a terem angústia de alma diante de Deus. Os hinos são todos baseados nisso. A teologia é baseada nesse esforço, nesse cansaço. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, né, tu me responderás e tu me farás bem e tu me farás aquilo. Porque essa é a mentalidade que não contemplou a obra acabada de Jesus. É uma mentalidade da velha aliança. Que a velha aliança era isso. A velha aliança dizia, se tu fizeres, se tu andares, se tu obedeceres, então terás a bênção, então terás minha presença, então terás isso e aquilo. Mas aquela aliança era temporária, era uma aliança que não produzia nenhum poder na alma do humano. Como é que o ser humano em pecado ainda vai ter que se esforçar para encontrar Deus? Mas a nova aliança é a aliança da graça. É a aliança daquilo que Jesus veio fazer pelo cansado, pelo aflito, pelo miserável, por aquele que não consegue nem clamar, por aquele que não consegue nem sair do lugar. Não é? Ele não estabelece absolutamente nada, a não ser a entrega. Caia na rede, no descanso de Deus, né, para poder operar. Eu faço questão de repetir muitas vezes as mesmas coisas do Evangelho. Desde que eu sou pastor, há 20 anos, que eu repito a graça, repito a obra redentora de Jesus acabada. Eu repito o novo homem. Sabe por que eu repito? Porque os crentes têm dificuldade de focalizar essas realidades.
É muito fácil a mente humana cair de volta numa relação de causa e efeito, numa relação de troca com Deus. E eu vivo lutando contra isso para que os meus irmãos em Cristo descubram o poder da glória, do descanso eterno, daquilo que está realizado em nosso favor, para que nós possamos ter vitória, entendeu? Não somos nós que nos fazemos santos diante de Deus, Ele nos fez santos. Não somos nós que pela nossa performance e nosso acerto diário vamos nos fazendo justos e aceitáveis. A palavra de Deus diz que é Ele que nos fez agradáveis a si mesmo. Ele nos fez agradáveis. Ele nos fez filhos. Ele nos fez amáveis e amados. Né? Deus não nos ama porque a gente é amável em si mesmo. Ele nos ama porque Ele nos amou porque Ele é amor. Não porque somos amáveis, mas porque Ele nos amou, Ele nos tornou amáveis. Entendeu? Ele nos fez idôneos, está escrito. Ele nos fez qualificados. E isso está feito. Eu não consigo fazer isso em campanha de igreja. Eu não consigo frequentar 500 campanhas de igreja de sextas-feiras santas para que eu consiga me fazer um pouquinho mais aceitável, mais agradável, mais abençoado diante de Deus. Isso é anticristo, isso é anti-evangelho, é anti-Jesus, não é verdade? Então, amado, hoje é dia de você entrar nesse descanso do que está feito, do que está realizado, do que está acabado, está consumado. Jesus arrancou o teu pecado. Você pode estar pecando aí, fazendo bobagem. Tem um monte de crente que aceitou a aliança de Jesus. Jesus já o libertou, já deu salvação, mas o cara continua com uma mentalidade pecadora porque ainda não se apropriou da glória do que está realizado no seu espírito. Não é verdade? Pense comigo, sabe por que tem crente que tem prazer nas coisas desse mundo, nas coisas pecaminosas que contrariam a essência de Jesus nele? É porque ele não entendeu a glória do que ele possui. Porque se ele tiver um entendimento do que está dentro dele, todas as coisas que ele usa como artifício de diversão, de preenchimento dos buracos da alma, são completamente desprezados, como esterco. Ele vai falar como Paulo: eu considero tudo como esterco. E a palavra esterco aí é apenas uma palavra mais amenizada, né, na tradução da Bíblia, para falar de outra coisa. Eu considero tudo como titica diante de Deus, diante dessa excelente glória que Ele já realizou no meu espírito. Tudo é titica. As músicas, as diversões, a sensualidade, a perversão, o uso de bebidas, o uso de drogas, o uso de promiscuidade, tudo isso é titica tremendamente porcaria que a pessoa usa porque não compreende a glória do que está realizado. É que Jesus falou, quando o cara compreende essa glória, é como uma pérola de grande valor que ele vai e vende tudo que ele tem. E aí vender tudo que ele tem significa abrir mão de tudo que ele tem usado para tentar fazer com que a sua alma tenha prazer. Ele abre mão de tudo e fala, eu fico só com essa pérola, só com essa glória que eu já tenho. Isso está faltando na consciência cristã de uma grande maioria hoje, porque não compreende o que está realizado. Amém? Espero que Deus toque no coração de quem ouvir esse vídeo, porque quando Deus me dá a graça de lançar um vídeo assim, é uma semente que eu espalho. Às vezes apenas uma pessoa escuta, 2, 3 pessoas, que eu não estou muito preocupado com a audiência, estou preocupado com o poder de uma palavra que chega num coração. Amém? Se você gostar, você pode dar o seu like, mas aqueles que também dão o dislike, para mim não faz diferença alguma, porque a minha confiança, o valor daquilo que eu creio está em Cristo. Eu não dependo do like ou do dislike. Isso também deve ser verdade na vida de cada um que escuta a mensagem do Evangelho. Quando você descobre quem é
em Jesus, que Jesus fez em você, o amor que Ele tem por você, sabe? A rejeição humana pouco interessa, porque se torna como um esterco. Em nome de Jesus, que Deus possa te abrir os olhos e te fazer entrar nesse descanso eterno que traz paz. Se você não tiver isso, você é aflito todo dia. Você não consegue ter alegria, você não consegue ter visão, você não consegue ter direção, entendimento, você não consegue ter nada, porque tudo em você é confuso, você pensa que você tem que pagar o preço. Eu não gosto dessa palavra, tá? Porque Jesus pagou o preço por nós, em nome de Jesus. Amém.